E aí, gente linda, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruna. Eu sou professora da classe de juvenis da Escola Dominical lá da Igreja Metodista, junto com a Babi e Mai dupla. Eu tô aqui hoje então pra gente falar sobre o estudo 19 da revista, que tem como título Amigos e Amigas de Paulo. Então, bora animar aí? Bora pra aula! Muito bem, lindezas. Então, para você que acompanha a aula aqui da Escola Dominical há algum tempo, com uma certa frequência, você provavelmente deve se lembrar do dia em que o apóstolo Paulo esteve aqui no nosso programa. Ele deu uma entrevista pra gente contando um pouquinho do processo da conversão que ele teve com Jesus, falando um pouquinho das viagens missionárias que ele fez e também, claro, dos problemas e das dificuldades que enfrentou. Pois é, então o apóstolo Paulo foi uma figura super importante pra gente, né? É alguém que nos inspira por conta do testemunho de vida que ele tem e, enfim, pelas coisas que viveu e tudo mais. Mas talvez quando a gente olhe um pouquinho para a história do apóstolo Paulo, a gente possa se perguntar: cara, será que ele passou por todos esses problemas, viveu todas essas coisas sozinho? E outra, será que ele era alguma espécie de super-herói no sentido de como é que ele suportou tudo isso, sabe? Como é que ele deu conta de ficar firme até o fim? Pois é, a resposta é que o apóstolo Paulo, na verdade, era uma pessoa comum, de carne e osso, como eu e como você. Né? Ele apenas se deixou ali ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deus tinha um propósito muito específico para a vida dele e ele aceitou esse propósito. Ele disse para Deus sim, né? Ele cumpriria esse propósito. E ele fez isso até o final com amor e com alegria, sabendo que todas as coisas era para honrar o nome do Senhor, né? Para glorificar o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo pode parecer que em alguns momentos passou por todos esses perrengues, né, sozinho, de forma solitária, mas não, ele relata, ele fala de muitos amigos, de pessoas que o ajudaram durante a caminhada, né? Por exemplo, se você olhar o livro de Atos, existem ali pelo menos mais de 100 pessoas registradas que ajudaram o apóstolo em sua missão. E o próprio texto da lição que a gente vai ler, um deles, né, porque são dois, está lá em Romanos 16. E nesse capítulo de Romanos 16, a gente já consegue ver uma lista ali de pelo menos 33 pessoas, entre homens e mulheres, que contribuíram, que ajudaram de algum modo o apóstolo Paulo. Então é isso que a gente vai ver agora. E o texto da lição, o primeiro texto está lá em Romanos 16. A gente vai ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Bora então? Diz assim: eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Sencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Bom, gente, então aqui nesse primeiro versículo a gente já vê o próprio apóstolo Paulo recomendando Febe, né? Recomendando essa mulher àquela comunidade. Ele escreve meio que uma carta de recomendação. E o que é então uma carta de recomendação? É uma forma de apresentar uma pessoa recém-chegada ali à comunidade e que precisava ser acolhida. Né? Então, nessa carta, você ia descrever os motivos pelos quais aquela pessoa estava sendo recomendada. E aí ele fala, então, que Febe era uma diaconisa, ou seja, era alguém que servia, né, na igreja de Sencreia, chamada Sencreia, e por isso, então, ela devia ter ali, com certeza, uma boa reputação, como diz lá em Atos 6:3, né? Porque essas pessoas escolhidas para esse trabalho tinham que ter uma boa reputação, além de ser cheias de sabedoria e cheias do Espírito Santo de Deus. E, além de tudo, ele mesmo fala que ela ajudou muitas pessoas, né? Ela tinha ajudado muita gente e, inclusive, o próprio apóstolo Paulo. Então, a gente tem aqui o exemplo de alguém que fez o bem em todo o tempo, alguém que estava sempre disposta a ajudar e ajudou, inclusive, o próprio apóstolo Paulo. E aí ele faz essa recomendação, então, para que ela seja aceita. Mas, gente, se Febe foi o exemplo de uma pessoa boa, a gente também tem exemplo de pessoas ruins, assim como na nossa vida, né? A gente não tem só aqueles amigos que são pessoas legais ou que são pessoas boas, a gente também encontra pessoas más, pessoas ruins no meio do caminho. Isso também aconteceu com o apóstolo Paulo. Um exemplo disso está lá no texto de 2 Timóteo. A gente vai ler o capítulo 1, do versículo 15 até o 18. São só 3 versículos, é bem curtinho. Então, vamos fazer a leitura. A gente vai ler no primeiro momento só o versículo 15, aí depois eu leio o 16, o 17 e o 18. O 15 diz assim:
Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Pois é, galera, aqui Paulo então destaca dois homens, né, com esses nomes muito bonitos. Fica aí, né, a dica para vocês que um dia vão ter filhos, Fígelo e Hermógenes. Bom, mas brincadeiras à parte, Paulo diz que essas duas pessoas o abandonaram, né, não ajudaram o apóstolo Paulo. Então a gente não sabe o motivo, a gente não sabe de fato o que eles fizeram. Mas muito provavelmente eles fossem pessoas ali importantes, com alguma influência, que de algum modo poderiam ter ajudado o apóstolo Paulo, mas ignoraram a situação, né? Abandonaram. Então aqui é um exemplo diferente do de Febe, alguém que ajudava o apóstolo, e aqui ele citando alguém que não ajudou. E aí, gente, na sequência do texto, né, lendo os outros versículos, ainda do mesmo capítulo, diz assim, olha só, versículo 16. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso, né? Então aqui a gente vê Paulo então falando de Febe, alguém que foi muito positiva na missão, né, que contribuiu. Depois ele fala de duas pessoas que não foram tão legais assim, que foi Fígelo e Hermógenes, e agora ele destaca de novo essa pessoa que tem um nome maravilhoso. Mais uma dica para você que um dia vai ter filho, Onesíforo. Mas aqui então ele fala, né, de que muitas vezes este homem, essa pessoa, o animou, né, e também não teve vergonha de Paulo, da situação de Paulo. Inclusive quando Paulo estava preso, estava na cadeia. Ele foi atrás do apóstolo, né, e ele não se cansou, ele insistiu até que ele encontrasse Paulo. E além disso, Paulo ressalta ainda lá no finalzinho do versículo 18, que ele também o ajudou muitas vezes em Éfeso. Então aqui a gente também tem um exemplo positivo de mais uma pessoa que contribuiu na missão, que colaborou, né, que ajudou o apóstolo Paulo. O que deve acontecer também na nossa vida, porque nós temos amigos, pessoas boas e pessoas más, né? A gente não vai encontrar só pessoas boas na nossa caminhada nesse mundo. Então, fica também o alerta pra gente, né? Que quando a gente encontre pessoas boas na caminhada, que vão nos ajudar, que vão nos animar, que a gente possa dar o valor, reconhecer essas pessoas, o quão importantes elas são na nossa vida, né? E quando a gente encontrar alguém que não é lá tão bom assim, que de algum modo vá nos chatear, vai fazer alguma coisa que a gente não goste, que a gente não pague com raiva ou com ódio ou na mesma moeda, né? Mas que a gente tenha um coração misericordioso, um olhar misericordioso e que a gente possa orar por essa pessoa, né? Para que ela seja transformada e moldada pelo Senhor, certo, galera? Bom, então aqui a gente viu esses três exemplos e agora a gente vai para a sessão do inspirando a vida da gente. A gente vai ver o que essa história de Paulo nos ensina. Então, bora lá! Bom, gente, então no tópico aqui, inspirando a vida da gente, o que a gente pode de fato aprender com a amizade de Paulo entre esses homens e mulheres que ele destaca, né? Alguns exemplos. O primeiro ponto da revista é: a missão acontece a muitas mãos. Isso significa, gente, que a caminhada missionária ou a caminhada cristã, enfim, quando a gente está aqui falando de igreja, do reino de Deus, a gente precisa entender que essa caminhada não é uma caminhada solitária. Ou seja, não é algo que você vai fazer sozinho. Pelo contrário, né? O Senhor espera que a gente se conecte com outras pessoas que também desejam ajudar, que também desejam dizer sim, responder a esse chamado que Deus faz para cada um de nós, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, disse sim a esse chamado tão especial na vida dele, ele não negou ao Senhor, ele aceitou fazer parte disso, mas ele também reconhece que pessoas foram colocadas ali para estar ao lado dele, né? Para partilhar alguns momentos, para conviver com ele, para dar força, animar o apóstolo Paulo em tantos momentos. E ele faz questão também de reconhecer, dar destaque a essas pessoas, né? Ele não ignora, ele sabe a importância disso tudo. E isso serve de lição para a gente também, né? Que você possa reconhecer, como eu falei já, reconheça aquelas pessoas que estão ali com você, reconheça aquelas pessoas que são de verdade. A gente sabe que são poucas, né? São raras também, mas elas existem, então cabe a gente ali querer ter esse relacionamento saudável com cada uma delas e trabalhar junto mesmo pelo reino, pensando que assim,
as pessoas são totalmente diferentes. Muitas vezes a gente não vai gostar de alguém ou não vão gostar da gente pelo nosso jeito, pelas nossas opiniões. Só que quando se trata do reino de Deus, a gente precisa ter em mente que não é a gente que deve estar em destaque, não é o que eu gosto, a minha opinião, não é a opinião do outro, o que ele gosta, não. Todo mundo está ali para somar e somar para um propósito muito maior e muito mais específico, que é o próprio reino de Deus, né? A gente está ali para levar o evangelho, falar de Jesus. Então, que ele seja o centro, que ele seja o foco, ainda que as dificuldades existam na convivência, porque a gente sabe que conviver com as pessoas não é algo fácil, justamente por, como eu falei, cada um é diferente um do outro. Mas se o foco de todas as pessoas que estão ali na missão forem o mesmo, forem Jesus, eu tenho certeza que o trabalho vai dar certo, né? O propósito de Deus vai ser cumprido. E, gente, a revista também destaca aqui algo que eu achei bastante bacana, que ela fala sobre muitas vezes a gente passa a reconhecer essas pessoas, o que é importante, né? As pessoas que estão ali na missão fazem parte do reino de Deus, amém por isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não passar a endeusar essas pessoas, a idolatrar essas pessoas, sabe? Colocar aquela pessoa que você tanto gosta num pedestal. Às vezes isso acontece também muito no meio dos artistas, né? No meio artístico, com pessoas do meio gospel mesmo, cantores, pregadores, e a gente começa a se inspirar naquela pessoa, mas de um jeito que faz mal, né? A gente coloca a pessoa ali realmente como um ídolo acima de Jesus, e isso é errado, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque não tem nenhum problema, glória a Deus, né? Ainda bem que existem pessoas no meio artístico que estão se levantando para falar do amor de Deus, pessoas reais, mas a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter essa sabedoria de tomar cuidado para não começar a idolatrar uma pessoa só porque a gente acha o jeito que ela prega legal, ou o jeito que ela fala da palavra de Deus mais legal, ou porque a gente gosta das músicas de alguém que se diz cristão. Então, assim, cuidado com isso, né? Lembra que a glória toda, a honra é sempre para Jesus, né? Nunca para o homem, né? Então, assim, a gente pode se inspirar, assim, em pessoas, não tem problema. Por exemplo, essas histórias mesmo que a gente está lendo são histórias inspiradoras para a nossa vida, só que a gente não pode idolatrar essas pessoas, porque elas são pessoas como eu, como você, né? O único que merece a glória, a honra e o louvor é Deus. Então, que a gente possa saber separar isso, né? E, enfim. E aqui então, gente, falando um pouquinho mais específico da missão no sentido do campo missionário mesmo, sabe? De pessoas que se tornam missionários, missionárias. O segundo ponto da revista é: seja um ajudador ou uma ajudadora na missão, né? Por exemplo, na história de Paulo, a gente percebe lá que existe um exemplo que não foi bom, um exemplo que foi super negativo, que é o de Fígelo e Hermógenes, né? Porque eles não ajudaram Paulo quando ele precisava. Mas, por outro lado, ele destaca, como a gente viu, a história de Febe e a de Onesífero, pessoas que foram ali a expressão mesmo do amor de Deus, né? Que animaram Paulo, que contribuíram, que estavam ali junto com ele quando ele mais precisava. E às vezes, falando então assim do campo missionário mesmo, não vai ser a gente a ser o enviado no sentido de, eu vou para um lugar específico mesmo fazer missões, né? Não, mas a gente pode se colocar como amigos e amigas dessas pessoas que estão, né, muitas vezes em situações de risco, por conta do evangelho, para levar a palavra de Deus, né, para tantas outras pessoas. E a gente pode se colocar como amigo dessas pessoas, orando principalmente por ela. Nem sempre você vai conseguir contribuir, às vezes com um valor financeiro ou comprando alguma coisa para essa pessoa, mas você pode orar por ela, né? E a oração não tem limites. Deus está em todo lugar, a todo tempo. Então eu tenho certeza que se você interceder por estas vidas, né, Deus vai ouvir sim e coisas maravilhosas vão acontecer. Então fica também a pergunta pra gente: será que você conhece alguém hoje que está no campo missionário, alguém que realmente levantou a bandeirinha ali e disse, eu sou um missionário, eu quero viajar pregando a palavra de Deus, anunciando esse evangelho? Então, fica também pra gente pensar, se você conhece, o que você tem feito por ele? O que você tem feito por ela? Né? Será que você tem ajudado de alguma forma? Como eu falei, às vezes uma oração é muito mais valiosa do que, de fato, uma ajuda financeira que você vai dar ou outra coisa que você possa fazer, né? Então, há muitas maneiras da gente se fazer presente como igreja,
Até para aquelas pessoas que a gente não conhece, né? Que a gente possa ter sempre em nossa oração esse momento também de interceder por aquelas pessoas que estão em outros países, estão em outras cidades, estão mesmo na missão. A gente não vai conhecer todos, com certeza, mas a gente pode interceder como uma família, né? Como irmãos que somos, porque Deus conhece a todos, com certeza. Gente, para a gente terminar então nossa aulinha de hoje, o Por Fim tem um trechinho que eu quero ler e diz assim, ó. Érico Veríssimo, um escritor brasileiro que nasceu em 1905, escreveu a seguinte frase em seu romance intitulado Olhai os lírios do campo. Tu comparaste a vida a um transatlântico e perguntaste, estarei fazendo uma viagem agradável? Quando a pergunta mais decente a se fazer seria, estarei eu sendo um bom companheiro de viagem? Essa é a pergunta que cada cristão e cristã deve se fazer. Na caminhada cristã, tenho sido mais parecido com Febe e Onesífero, que foram as pessoas do bom exemplo, né? As pessoas que realmente ajudaram, animaram Paulo. Ou eu sou parecido com Fígelo e Hermógenes, né? E isso, gente, serve pra gente em todos os sentidos enquanto cristão. Dentro da igreja, a gente pode se avaliar nesse sentido, dentro da nossa casa, né? Porque a gente tem que passar um bom testemunho, não só dentro da igreja, né? Ali, às vezes, é o lugar mais fácil de você conseguir passar um bom testemunho. Porque muitas vezes você não vai conviver com as pessoas que estão ali 24 horas por dia. Então você de fato não conhece a intimidade daquela pessoa. Mas e na tua própria casa? Será que você tem dado um bom testemunho? Será que você tem honrado o nome de Jesus, o nome de Cristo? E na sua escola? E no seu trabalho? Então assim, é pra gente pensar e pensar que as pessoas não veem só a gente, sabe? A gente é uma Bíblia que o mundo vai ler muitas vezes. A gente reflete a Cristo, ou a gente deveria refletir a Cristo, né? Então que a gente possa sempre pensar no testemunho que a gente tem passado. E principalmente, eu tenho honrado a Deus, eu tenho refletido mesmo o nome de Jesus com a minha vida, com as minhas ações, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vejo. Ainda que muitas vezes aquilo que eu vejo só eu esteja vendo, só eu esteja ali, ninguém esteja olhando. Então, assim, que a gente possa ser uma pessoa de caráter, mas que a gente tenha, acima de tudo, o caráter de Cristo, sabe? Que a gente seja uma pessoa íntegra em Cristo, né? Para que a gente passe o testemunho dele para as pessoas que estão ao nosso redor. E, por fim, então, para terminar mesmo, eu queria deixar a frase aqui que eu já ouvi, é bastante conhecida, que diz assim, se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo, né? Então, pra gente se lembrar também, gente, que você não foi chamado para viver isolado, no seu mundinho, na sua bolha. Você precisa conviver com as pessoas, eu preciso conviver com as pessoas, a gente precisa aprender a conviver em grupo. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, é uma missão super difícil, porque cada um é de um jeitinho, né? Mas Deus nos chamou para viver uma vida em grupo, né? Nós somos a família dele. E a gente precisa aprender a conviver uns com os outros, a amar uns aos outros, acima de tudo também respeitar uns aos outros, ainda que as opiniões, os gostos, tudo seja diferente, né? Então, que a gente possa realmente ser essa família que Deus sonhou que a gente fosse e que a gente possa conviver e aprender a gostar, a estar em grupo, né? Então, é por isso que eu quero orar agora, pela vida de vocês e por essa aula, amém? Então, vamos lá. Paizinho, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Todos os dias, Pai, eu quero te agradecer por isso, porque são coisas reais, Pai. O Senhor é assim, eu te agradeço, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos chama, Pai, para viver de forma isolada, Pai, sozinhos no nosso mundo, Pai. O Senhor quer que a gente conviva uns com os outros, sim, ainda que seja difícil, Pai, ainda que a gente não concorde muitas vezes. O Senhor nos fez, Pai, para viver em grupo, Senhor, para respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, Senhor, e que a gente possa, Senhor, compreender as necessidades de cada um, Pai, com essa sensibilidade que o Senhor nos dá, Pai. Eu te peço também que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo a aula, ou cada um que vai ouvir em algum outro momento, Senhor. Cuida destas vidas, Senhor. Revela o teu propósito a cada uma delas, Pai. Que elas não fiquem perdidas, pensando que elas não podem ajudar em nada, que elas não são úteis em nenhum lugar, Pai. Não, Pai, todo mundo é útil, Pai, todo mundo tem uma função.
O Senhor designou uma função para cada um e todos podem contribuir na tua missão, Pai. Muitas vezes não seremos nós, Senhor, a estar realmente num campo missionário, Pai, em outras cidades ou outros países, Pai, mas que a gente também possa lembrar dessas pessoas que muitas vezes sofrem, Pai, morrem, Senhor, por amor a Ti, por amor ao Teu Evangelho, Senhor. Cuida dessas pessoas, Pai, que estão lá agora, Senhor, em países, em cidades, Pai, que muitas vezes, Senhor, estão sendo perseguidas porque não podem falar abertamente do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor supra essas necessidades, que o Senhor cuide de cada um deles e que o Senhor fortaleça essas pessoas, Pai. E que a gente também possa ser colocado como pessoas que vão fortalecer as outras, vão animar as outras, como foi o exemplo de Febe, Senhor, e Onesífero na vida do apóstolo Paulo, Senhor. Não deixa, Pai, a gente se tornar pessoas que, na hora de ajudar, Senhor, vai correr, vai fugir, Pai, ou vai negar essa ajuda. Em nome de Jesus, coloque esse amor em nós. E em nós também pelos outros, pelas outras pessoas. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, essa foi a aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. E é isso, estamos juntos na missão, amém? É nóis! Uhul! Fire! Beijinhos e até a próxima!